Então, eu concedo a palavra agora ao nosso querido Wander Gonçalves da Silva Júnior, estudante e autista, para fazer o seu pronunciamento por até 15 minutos. Eu quero cumprimentar os senhores, agradecer a Viviane e a Fernando pelo convite para participar desta audiência. Foi muito pertinente para mim, porque há cerca de 4 meses atrás, 5 meses atrás, eu procurei o Ministério Público Federal para fazer uma denúncia em relação ao Enem e a sua não observância do Estatuto da Pessoa com Deficiência e demais legislações das quais o Brasil é signatário. Eu realmente fiquei surpreso com o convite, me sinto numa enorme responsabilidade diante de um universo de 2 milhões de pessoas no Brasil padecendo do mesmo problema. Então, eu agradeço, Viviane e Fernando, pela confiança. Aos autistas que estão vendo, eu sinto o peso dessa responsabilidade e vou tentar ser objetivo e claro nos apontamentos a se fazer. Certo? Vamos começar por um fato histórico. Mais ou menos dia 9 de dezembro de 2016, eu procurei o Ministério Público Federal para apontar a ele problemas no Exame Nacional do Ensino Médio. Os senhores não são obrigados a saber sobre esse exame, mas ele é porta de entrada do SISU, que é a maior porta de entrada de universidades federais do Brasil, se não for a única, ProUni, Programa Universidade para Todos, e FIES, que o financiamento estudantil está sendo disputado igual a universidades federais, por meio de nota. Então, tudo isso está ligado, tudo isso é para onde aponta o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio. Pessoas disputando entre si para ter acesso à educação. Infelizmente, o acesso à educação superior não é universal. Todos podem competir, mas nem todos terão acesso, independente do seu mérito. Não se trata de selecionar os melhores, se trata de colocar melhores entre si, disputando para ver quem vai sair na frente e quem vai ficar para trás. O que isso tem a ver com o autismo? Onde isso se relaciona com o transtorno do espectro autista? O autista em si é um indivíduo único. O autista não é uma pessoa comum. O autista tem gama de interesses restritos. O autista é alguém que vai olhar para um ponto, se interessar por ele, se debruçar por ele e entendê-lo, compreender o seu todo, as suas nuances, como funciona, onde leva, o que poderia ser melhorado. Esse processo seletivo, ele não respeita essa característica essencial do autista. Ele busca que o autista entenda de tudo a maneira comum e o avalia. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos para a legislação. O Brasil promulgou, se não me engano, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, passou a valer apenas em 2016. Nesse Estatuto, no artigo 30, mostra que nos processos seletivos a prova deve ser adequada às características da pessoa com deficiência. Só que o INEP, eu tenho autos aqui, senhores, do inquérito civil do Ministério Público. Ele diz que não faz adequações para as pessoas com transtorno do espectro autista e para as demais síndromes e transtornos por, basicamente, dificuldades. Basicamente, há uma admissão no inquérito civil do Ministério Público Federal de Mato Grosso, no qual ele fala, olha, há um espectro muito grande, há muitas necessidades a serem atendidas, então nós não conseguimos prover isso. Por mim, não haveria problema se ele não consegue prover essa situação, desde que ele apontasse uma alternativa de solução do problema. Mas a questão é que o problema está posto, a legislação está colocada e, em tese, em vigor, né, senhores? Porque se nem o próprio governo... Desculpe, eu não estou querendo fazer partidarismo aqui, não. Eu estou só apontando fatos. Eu não vim aqui com bandeiras políticas. Eu vim aqui apontar uma realidade sobre o problema. Nem o próprio governo respeita a legislação no que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso está no artigo 30, se refere aos processos seletivos de instituições públicas e privadas. Também neste artigo, além da própria adequação da prova, tem um atendimento à pessoa com deficiência. Eu não sei se os senhores sabem, mas o INEP disponibiliza hoje de um auxílio ledor para um autista, que basicamente vai chegar, imagine você, uma pessoa que tem autismo. O autismo tem diversos graus. Imagine um grau severo. Para o Ministério da Educação, essa pessoa com autismo com grau severo vai competir em situação de igualdade, portanto, submetido às mesmas regras de avaliação, todas elas, desde que ele tenha uma pessoa ao seu lado que fale para ele, olha, isso aqui é o símbolo do Brasil. É isso que o Ministério da Educação fornece hoje. Eu não estou mentindo, eu tenho autos para isso.
Eu sinto o peso da responsabilidade aqui, eu tentei lutar com isso, com causa de justiça particular, mas meu pedido foi indeferido porque o juiz entendeu que feriria o princípio da repartição dos 3 poderes, que seria uma função legislativa. Eu estou na Câmara, então eu vou fazer minha parte de apontar isso aqui. Então, é isso que é fornecido hoje para a questão. Então, eu sei que o tema é escola e trabalho, mas como nós vamos tratar a questão do trabalho, se na educação superior, que nos nossos tempos atuais é obrigatória para o desenvolvimento de trabalhos dignos, não é respeitada, não é garantida a essas pessoas. Eu não estou dizendo ao governo, dê vaga a todos os autistas. Estou dizendo que o governo não respeita o autista, não respeita a sua legislação, alegando para isso dificuldades materiais na aplicação da legislação e não aponta nenhuma solução. O atendimento está errado. A formulação da prova está errada. Como eu sei disso? Senhores, é isso que é proposto, um auxílio-ledor. Nós estamos tratando de pessoas que têm necessidades desde o seu nascimento, durante toda a fase escolar. É possível que o Brasil tenha solucionado um problema a grau de planeta, provendo alguém que descreva gráficos? Eu não sei se tem alguém do Ministério da Educação aqui. Eu não estou falando contra o senhor, caso tenha alguém do Ministério da Educação aqui. É o sistema. Está assim. Eu estou aproveitando o espaço para dar visibilidade à questão. O atendimento está errado, o formato da prova está errado. Com a promulgação do Estatuto, passou a valer em 2016. O INEP promulgou o edital do Enem depois do Estatuto. Então, eu imaginei, quando eu for fazer a prova do Enem de novo, dessa vez a minha prova vai vir adaptada. Porque o Estatuto diz que tem que ser específico à qualidade da pessoa com deficiência e eu submeti o meu diagnóstico no ato da inscrição e levei ele na data da prova. Para minha surpresa, a minha prova foi igual a de todos. No artigo 30, não quero estourar o tempo, por favor, se estiver faltando 5 minutos, me avise para que eu possa acelerar. Também diz que nas provas dissertativas ou de redação, as particularidades linguísticas, parênteses, que é uma característica fundamental do autismo, em via de regra, senhores. Não são todos, é em via de regra. Tem uma regra que diz que em medicina não há nem sempre e nem nunca. No autismo, a mesma coisa. Essa característica também tem que ser respeitada. O Ministério da Educação não fez isso. Eu sei porque eu liguei lá e perguntei. Os senhores aplicaram o artigo 30 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz que nas provas dissertativas ou de redação tem que se corrigir conforme as particularidades linguísticas em relação ao autismo? Não. Não aplicou. Eu tenho protocolo registrado disso. Eu entrei com um recurso administrativo pedindo, por favor, senhores, apliquem o artigo 30, está nos autos do arquivo do Ministério Público Federal. Corrijam a minha redação conforme as minhas particularidades linguísticas, e manda isso. Aí eles responderam para mim, no edital isso não está previsto. Faltando 3 dias para finalizar o processo seletivo, eu perdi SISU, eu perdi ProUni, eu perdi FIES. Eu não estou aqui para defender a minha causa, eu sou um exemplo. Eu sou um da gama dos autistas. Não está previsto em edital. Nós não vamos fazer, e não fez. Passou SISU, passou ProUni, passou FIES, eu estou aqui, tentando lutar com um advogado particular para ingressar na universidade, para ver se algum juiz entende que isso não fere o princípio da repartição dos 3 poderes e decida, não, corrige a prova dele conforme está no diagnóstico. A prova do Enem, segundo um parecer do Ministério da Educação, é adequada a todas as deficiências de todos os graus. Não é necessário fazer uma prova para alguém que tenha deficiência intelectual, que tenha síndrome de Down. Para eles, aquela prova que uma pessoa que não tem nenhuma característica mental particular e outra é igual e justa para os dois, seguindo os mesmos critérios de correção. Estão todos em patamar de igualdade para o Ministério da Educação. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, eu queria mesmo saber. Porque parece que o Brasil resolveu o problema do autismo com alguém que interpreta gráficos. Eu sei que são afirmações graves, mas isso está posto para quem quiser ver. Há o problema no atendimento, o problema na prova, na formulação da prova, que ela é igual, apesar do estatuto já estar valendo, certo? E não foi feita a adequação. Há problema na correção e há problema na disputa de vagas. Eu acredito que os senhores sabem que, no final do ano passado, um senador da Paraíba conseguiu modificar a lei das cotas, incluindo pessoas com deficiência. Isso entrou em vigor na data da publicação, dia 24 de dezembro. O processo seletivo do SISU, ele começou em janeiro. Nenhuma instituição federal adotou. Nenhuma delas.
Na instituição que eu sou suplente, na Universidade Federal de Campina Grande, eu liguei à reitoria e perguntei por que a Universidade Federal de Campina Grande não aplicou a modificação da lei das cotas, incluindo pessoas com deficiência. A resposta que eu obtive é: isso foi uma orientação do Ministério da Educação. Então, o governo federal, em termos de legislação, senhores, eu quero parabenizar todos aqui. O Brasil está avançando muito. Tem uma lei específica para o autismo, tem um Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem a inclusão de pessoas com deficiência nas universidades federais. Só que nada disso é respeitado. É o famoso para gringo ver, entendeu? Pega-se a legislação do Brasil, o Brasil é um país avançadíssimo em termos de legislação. Mas é assim que está. Eu pensei, bom, a prova não foi adequada, mas pelo menos a correção do texto dissertativo vai ser, não foi. Pensei, poxa, não tem atendimento, não tem prova, não tem correção. Pelo menos na hora da vaga eu vou tentar disputar com pessoas semelhantes a mim, na mesma condição de deficiente, só que isso não foi também. Na universidade a qual eu sou suplente, senhores, só a título de ilustração, você vai encontrar cerca de 1.200 alunos. Dos 1.200 alunos, 4 têm deficiência. A população paraibana, estima-se, cerca de 30% tem a deficiência. Então, na universidade, que eu estou fazendo uma conta aí, vai ter 4 para 1.200, você vai ter 0,3% dos alunos lá, sendo que deveria ter 25. Dá quantas vezes inferior isso? 100? 200 vezes inferior? Há legislação para isso, mas nada é obedecido. E se eu, Júnior, eu costumo usar Júnior, quiser ter acesso à educação, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um ônibus, ir atrás do Ministério Público Federal, implorar para eles, por favor, atente à legislação, faça alguma coisa a respeito. Ou então procurar um advogado particular, mas eu vou ter que pagar. Para isso. Se os senhores quiserem conferir, está tudo nos autos, eu deixei o arquivo ali. Tá? Na página 14, em cima, se alguém puder colocar para mim, por favor, é o que está em cima, não é o do PDF, é FLS 14. Vai estar a respeito do que, um pouco do que diz a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se não conseguir, não tem problema, eu posso ler. Não, tire o zoom, por favor, porque senão vai atrapalhar na compreensão. Não, não precisa, não. Não, é só retirar o zoom um pouquinho, deixar para ver a página inteira e seguir a orientação que está em cima da página, que é uma anotação manual que o Ministério Público Federal faz. Isso, que está em cima, não a orientação da página do PDF, mas aqui fica em cima. Está vendo o número ali, 3, eu preciso do 14. Isso, senhores, é o scanner do inquérito civil que o Ministério Público abriu. Não está todo o material aí, mas isso é parte deles. Veja, ali embaixo vocês vão ter registros que eu fiz junto ao Ministério da Educação, e você vai ter a citação da lei, do artigo 30 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso é só um exemplo, isso está nos autos, se alguém quiser conferir, se alguém quiser, eu até dou o material. Isso está tudo posto, senhores. Então, a realidade do autista enquanto educação é essa. Eu estou tratando da educação superior. Não há atendimento, não há prova, não há correção e nem vaga. E tudo isso é garantia legal. O curioso é que eu pedi para trazerem para mim, e agradeço à equipe que providenciou, essa aqui é a Constituição Federal. Ela deve estar acima de todo o tratado legislativo brasileiro. Isso aqui é a Convenção Interamericana de Direitos da Pessoa com Deficiência, Direitos Humanos. Eu não sei, estou um pouco confuso quanto ao termo, mas ela tem o mesmo peso legal que a Constituição. Isso aqui é a lei brasileira da pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso aqui é o edital do Enem 2016. Em via de regra, senhores, como se costumava usar no Brasil, esse aqui é o maior, esse é igual, porque a legislação assim reconheceu.